Ok, então, bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa estarmos iniciando mais uma reunião de estudo, de trabalho do COMPAS, que é o Conselho Municipal de Cidade de Londrina. E nós temos aqui na cidade o Movimento pela Paz e Não Violência, o Movimento Londrina Paziano, junto com o COMPAS, que tem 20 anos de trabalho aqui na cidade. O COMPAS são 12 anos, o Conselho Municipal de. E aí, nesse momento de pandemia, a gente abriu as nossas reuniões, que tem sido maravilhoso, temos feito contato com novas pessoas, novas instituições, né? Sempre pessoas, as pessoas estão ligadas às instituições, e que tem nos trazido um grande aprendizado e conhecimento. Hoje eu convidei o Leonardo de Oliveira Consolim, ele é médico de cuidados paliativos, responsável pelo serviço de cuidados paliativos da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital Regional do Câncer de Passos, Minas Gerais. Sócio fundador e médico responsável pelo espaço Vida e Plenitude. Professor do curso de medicina do estado de Minas Gerais. Então, eu agradeço já antecipadamente a ele muito pelo aceite, né? A gente não se conhecia pessoalmente, eu passei as informações do movimento, nossos contatos, o que a gente fazia, e assim, prontamente ele falou, que legal esse movimento, quero participar sim, né? E aceitou o nosso convite. A gente acha importante esse assunto que vai ser colocado hoje, porque nós devemos a vida saudável a vida toda, né? Não esperar algum momento para tentar ter qualidade de vida, mas ter qualidade de vida desde de jovem, desde sempre. Então, acho muito importante essa reflexão para nós que desejamos aí construir uma cultura de paz e não violência no nosso planeta. Então, Leonardo, eu gostaria então de passar a sua palavra e você ter esses 40 minutos, 45 aí para você fazer a sua fala. Obrigado. Obrigado, Luiz Cláudio. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Queria te agradecer em especial pelo convite, né? Eu fiquei realmente muito feliz pelo convite, pela oportunidade de falar com pessoas que se preocupam com a paz, com pessoas que se dedicam a isso, e você me contou um pouco da história de vocês, uma história já de vários anos, dessa busca de organização enquanto comunidade aí na cidade de Londrina. É uma cidade que eu comentei com você ontem, quando a gente falou por telefone, que eu tive a oportunidade de ter alguns amigos aí, da parte dos cuidados paliativos, tive a oportunidade de estar aí tem uns 5 anos, e fiquei encantado com a cidade, com as pessoas. Então, é sempre uma felicidade quando a gente pode participar de um movimento como esse, né, que busca uma cultura de paz, pode acrescentar um pouco da nossa vivência, né, profissional, pessoal, junto com isso. Então, para mim, eu vi o seu convite como uma oportunidade única mesmo, um presente. Então, eu agradeço não só a você, mas a todos que estão juntos conosco, para a gente poder tá refletindo um pouco sobre isso, né, sobre a paz. E como você mesmo colocou, a paz é um movimento, né? E eu acho que é dessa forma que a gente poderia começar a lançar um olhar sobre ela. Antes da gente falar de cuidados paliativos e como que as duas coisas podem se conectar, eu queria que a gente pensasse um pouco na paz como um movimento, né? Um movimento que começa dentro da gente, né? Que começa com a nossa capacidade de conexão interna, de capacidade com a nossa de conexão com nós mesmos, com a nossa vida, com os nossos ritmos de vida, né? Porque quando a gente perde a paz, é geralmente nessa hora que a gente dá valor a ela, né? Em geral é quando a gente está desconectado dos nossos ritmos de vida, né? Dos ritmos que nos levam a essa vida maior, né? Porque a gente fica pensando na nossa vida de uma forma muito, às vezes, pequena, quando a vida ela é muito maior, a gente sempre está ligado a realidades muito maiores do que aquelas que a gente dá conta, daquelas que a gente se percebe no dia a dia. Então, feito essa primeira reflexão, eu queria que a gente pensasse um pouco, né,
sobre a paz, primeiro pensando do mundo, né, como um todo, da nossa sociedade. Será que a gente vive, né? A gente tem aí a humanidade que a gente tem, né, organizada, a gente tem uma história escrita, refletida de pelo menos aí uns 6 a 7 mil anos. Né? Começou uns 4, 5 mil anos antes de Cristo, a gente tem algum conhecimento sobre nós enquanto humanidade, né? E nesses últimos 6 mil anos, como que nós, enquanto humanidade, temos vivido? Né? Nós temos vivido em paz, né? Como que são as nossas relações internas e externas? Porque muitas das coisas que a gente ouve no dia a dia, assim, fala, nossa, o nosso dia a dia hoje é tão frenético que a última coisa que a gente tem é paz. Mas será que os nossos antepassados, os nossos ancestrais que viveram 5, 6 mil anos atrás de nós, tinham uma vida pacífica, uma vida tranquila, uma vida feliz? Né? E aqui eu faço uma primeira ligação de paz com felicidade, né? Porque será que a gente tem... Porque a ligação, para mim, é muito íntima entre essas duas palavras. Uma vida de paz está muito ligada com uma vida feliz. E os ditados antigos dizem, né, eu gosto muito dessa colocação, que a felicidade não tem que ser um alvo para ser buscada, mas tem que ser algo para ser vivida. Né? Da mesma forma que a paz não tem que ser um alvo para a gente encontrar com a paz. Ah, eu quero chegar num dia e falar, finalmente estou em paz. Não. O caminho nosso de vida tem que ser trilhado em paz. Né? A famosa frase, né? A felicidade é o caminho. Ela não é um alvo para ser atingido. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente vive buscando essa paz, vive buscando essa felicidade, e muitas vezes sem conseguir encontrar, o que nos deixa um vazio muito grande. Porque a paz verdadeira, ela é um movimento que nos preenche. E por ser algo que nos preenche, ela não pode vir de fora. Ela vem dentro da gente. É aqui que ela se conecta conosco. E é nessa conexão que a gente vai conseguindo construir a nossa vida, o nosso viver. Porque nós não nascemos prontos. O ser humano, ele é um ser eternamente em construção. Então a gente nasce, né, para se construir. Então todo mundo fala, é tão bom olhar para um recém-nascido, né? Não tem conta para pagar, não tem preocupação nenhuma, se chorar ele ganha mamar, se chorar alguém vai lá e troca ele. Mas a gente tem uma falsa impressão que isso é paz. Quando o recém-nascido é um ser extremamente inquieto, inquieto no melhor sentido da palavra, porque ele está aberto para a vida. A criança, né, e todos nós já fomos crianças e temos essa criança dentro de nós, ela é um ser que ela se encanta com o mundo, com tudo que a vida oferece para ela em termos de novidade. Então a vida ela se abre para a criança, e com toda a parte boa e a parte ruim. Né? Então ela tá disponível para a vida. E de alguma forma, nessa nossa busca pela paz, quando a gente vai crescendo e a gente se torna adultos, é interessante porque a gente começa a buscar a paz, a primeira coisa que a gente faz é a gente se fecha para a vida. E como que a gente se fecha para a vida? Quando a gente começa a buscar a paz fora da gente. E aí a gente começa a buscar a paz numa vida bem estruturada financeiramente, por exemplo. Lógico que isso é importante. Mas a gente busca a paz na segurança, achando que ter um bom salário, morar numa casa que me dê algum conforto, que me dê, né, uma sensação de segurança, em especial no mundo em que a gente vive, que muitas vezes a violência graça, né? E a gente vai buscando esse caminho fora da gente. Então a gente acha que ter paz é ter uma família daquelas propagandas de margarina. Há muito tempo que eu já não assisto televisão com frequência, mas assim, eu lembro quando eu era criança, tinha aquelas propagandas de margarina, e eram propagandas bonitas, que tinham um pai, a mãe, um casal de filhos todos saudáveis, todos belos, um cachorro que vinha, sentava no colo deles, eles tomando o café da manhã, e todo mundo fala, nossa, isso é paz, isso é felicidade. Eu quero buscar esse caminho, porque é nesse caminho que eu vou ter tranquilidade para seguir minha vida, e eu vou realmente ter uma vida plena e uma vida feliz. Só que na vida real, a gente pode até ter momentos como esse da propaganda de margarina,
Mas isso não é a nossa vida do dia a dia. Porque a vida real, né, no dia a dia, a gente vai ter percalços, a gente vai ter sofrimento, a gente vai ter perdas, a gente vai ter que viver com uma grande incerteza pelo dia de amanhã. Por mais que a gente faça seguro, seguro de vida, seguro de casa, seguro de carro, a gente sabe que o seguro nada mais é do que uma possibilidade de você ter, sim, uma compensação financeira por algo que você possa perder, por algum motivo imprevisto, né? Mas ele só te dá essa segurança financeira, e a segurança financeira é uma coisa que é tão frágil, né? Porque é algo que você perde, é algo que você pode perder a qualquer momento, né? Ela não depende somente de você. E tudo que está fora de você não depende somente de você. E aí a gente começa a viver uma vida extremamente ansiosa. E talvez o maior inimigo da paz seja a ansiedade, que é você viver preocupado com aquilo que você não tem condições de controlar. Tem um autor que eu gosto, é um autor de livros de administração, o Stephen Covey, e ele que escreveu Os 7 Hábitos do Líder Eficaz, se eu não me engano, escreveu também o 8º Hábito. São livros que o pessoal da área de administração conhece. E ele fala uma coisa que para mim foi muito marcante, que a gente vive dentro de 2 círculos. Um que é mais próximo da gente é o chamado círculo de influência, que é onde eu consigo ter controle sobre as coisas. Eu tenho influência. Se eu não tiver controle, eu tenho como influenciar, eu tenho como batalhar, eu tenho como mudar. E tem um círculo que fica externo a esse, maior do que esse, que é o meu círculo de preocupações. Toda vez que o meu círculo de preocupação ele é maior que o meu círculo de influência, eu não tenho paz. E é interessante isso, porque a gente vive muitas vezes com preocupações fora do dia a dia, daquilo que eu tenho como influenciar. E esse exemplo do círculo de influência, círculo de preocupações, eu uso muito com os meus pacientes, né? Acabei que eu comecei a falar um pouco sobre paz, tudo, agora a gente vai chegando no nosso dia a dia. Eu sou médico, né? Sou médico desde 1996, que foi quando eu entrei na faculdade. Eu me formei em 2001, mas desde que o médico ele começa a sua formação, né, ele se torna médico quando ele começa a se formar médico, porque essa formação não acaba nunca. Né? Quando você se forma, quando você termina os 6 anos da faculdade, a única certeza que você tem é que você sabe muito pouco e que você tem muito para aprender. O que é na vida toda, isso não é só na profissão médica, isso é de todas. Né? Você, como engenheiro, sabe disso, que está. E todos, cada um na sua profissão, né? Que a gente está sempre aprendendo, principalmente quando a gente está aberto para isso. Né? E como médico, muitas vezes eu me encontro com pacientes, com pessoas com grande sofrimento por aquilo que eles não têm como controlar. Né? Eu trabalhei uma época com uma colega médica que passou por um câncer e que ficou bem sem a doença, mas ela me falava que tinha uma época do ano, e a gente, depois de um tempo trabalhando com ela ano após ano, eu aprendi qual a época do ano era essa, porque ela ficava extremamente ansiosa, porque era a época dela fazer os exames para avaliar se o câncer tinha voltado ou não. Né? E ela falava da dificuldade que era para ela de viver com uma coisa que ela não tinha controle. Porque o câncer podia voltar ou não, e isso não fazia parte do círculo de influência dela. Né? Não diretamente, óbvio que a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer que pode ajudar, sim, a uma doença como o câncer, que ela não volte, ou que, né, ou que ela não chegue. Mas, assim, ela sentia que isso de certa forma, abalava o dia a dia dela. E diuturnamente, com os pacientes, eu conversando, eu vejo muito isso, e eu coloco isso, falo, olha, é importante a gente poder entregar aquilo que a gente não dá conta para quem pode estar nos ajudando. Então, quem tem que se preocupar com o valor do marcador tumoral seu, quem tem que se preocupar se o exame vai estar normal ou não, é o médico. Você tem que se preocupar em estar o melhor possível, porque aí é onde você tem influência. E eu sinto que muito do sofrimento nosso do dia a dia, estando doente ou não, é que a gente se preocupa com coisas que a gente não tem influência. Então, é um pai que está preocupado com o futuro do filho, como se ele tivesse controle sobre esse futuro. É uma pessoa que está preocupada com o futuro da economia, com o futuro do nosso país, da sociedade, e a gente fica preocupado com o futuro, que é onde a gente se preocupa, mas a gente não consegue viver o presente. E por isso a gente nunca tem paz. A gente não consegue se entregar à vida, e a paz não vem.
E aí vem um ponto que eu considero um ponto crucial na vida de muitas pessoas, talvez de todos nós, porque todos nós passaremos por ela em algum momento da nossa vida, que é a doença. E aí quando a gente adoece, aí a coisa é um chacoalhão, principalmente se a doença for grave. E eu falo a gente, mas eu estou pensando aqui na gente, pode ser na nossa esposa, no nosso esposo, no nosso companheiro, na nossa companheira, nos nossos filhos, pode ser o nosso pai, a nossa mãe, um grande amigo, né? Porque quando a doença vem, a coisa, sabe, aí a gente para um pouco, né? Aquela necessidade de termos segurança, de buscar a paz externamente, de repente ela mostra que aquilo não tinha força. Qual a força que tinha de tudo aquilo que eu amealhei fora de mim? Porque na hora que eu adoeço, a única certeza que eu tenho é que a doença está dentro de mim. Eu posso até, né, de certa forma, fantasiar. Eu digo fantasiar, eu já explico melhor por quê. Que ela veio através de um vírus, né? A gente está vivendo agora a pandemia do coronavírus, que ela veio através de uma infecção, mas a doença, ela só se instala em quem está pronto para recebê-la. Mesmo os vírus. O próprio coronavírus é um vírus que, embora ele seja muito virulento, ele se espalhe por muitas pessoas, quem vai desenvolver sintomas verdadeiramente graves, de 100 pessoas, só 5. Que vão realmente precisar, talvez, de hospitalização, que vão precisar... Né? O problema é que ele se espalha por muita gente, e 5% de muita gente é muito. Né? Mas a gente, né, que desenvolve a doença, a gente tem que estar preparado para desenvolver a doença. E aí isso é muito interessante, porque então a gente não se dá conta que a doença, ela começa dentro da gente, mesmo uma doença que vem através de um vírus, que vem através de uma bactéria, que vem através de uma exposição qualquer a um fator de risco, por exemplo, no câncer, que vem muitas vezes associado com o hábito do tabagismo, né, do fumo. Mas a pessoa tem que avaliar que, às vezes, esse hábito do tabagismo, do fumo, o que leva alguém a fumar? Né? Qual que é o papel do cigarro na vida da pessoa? Para que ele precisa do cigarro? Para que ele precisa? Né? Por que ele tem que trabalhar tanto e relegar, muitas vezes, o cuidado com a própria saúde? Né? Para um segundo, terceiro, quarto, quinto plano, que são aquelas pessoas que vivem extremamente estressadas, cansadas o tempo inteiro, mas que não conseguem se dedicar a cuidar da própria saúde, a fazer uma atividade física, e outras ainda que buscam na atividade física o que muitos buscam no cigarro, ou em qualquer outra droga de abuso, lícita ou ilícita, por exemplo, a bebida, que é uma droga de abuso lícita. Né? Então tem gente que se entrega ao exercício físico com o mesmo furor que muitos se entregam na bebida. E aí o horário do exercício físico, a pessoa simplesmente é um escape para ela não olhar para si mesma. Então a gente vê muito isso, a pessoa, nossa, mas fulano era atleta, fulano tinha hábitos de vida saudáveis, né? E mesmo assim tem uma vida tão miserável, né? No sentido assim de sofrimento, né? De miséria como sinônimo de sofrimento. E aí a gente fica pensando, né? Por que a gente adoece? Melhor dizendo, para que a gente adoece? Para que vem a doença na nossa vida? E aí a gente pode pensar enquanto sociedade. Né? Para que essa epidemia chegou no mundo inteiro? Qual o chacoalhão que ela está dando em nós? Né? Qual que é a mudança de olhar, né? A mudança da forma de se relacionar com o mundo externo, mas também com o meu mundo interno que ela está trazendo? Né? Porque a gente está doente enquanto sociedade, todos nós, estamos em quarentena, tem coisa mais ligada à doença do que a própria quarentena, nós não podemos sair de casa, a gente não pode se encontrar numa reunião como essa de hoje, a gente tem que fazer de forma remota, longe, né, uns dos outros, quer dizer, nós estamos doentes, estamos passando por um tratamento. Né? Enquanto sociedade, a quarentena, ela é um tratamento para todos nós. E aí a gente tem que pensar o que a gente fez enquanto sociedade que nos deixou suscetível a essa doença. Mais do que isso, o que nós podemos e devemos fazer também enquanto sociedade para podermos nos curar disso. Porque se a gente continuar aspirando a mesma vida que a gente tinha antes, voltar para o antigo normal ou para o novo normal, está se falando tanto disso, né? Talvez a gente não vai... o remédio que a gente está buscando, né, vai ser simplesmente um remédio que não vai passar por um tempo, mas a doença volta. Né?
Tem uma máxima na psiquiatria que fala que aquelas pessoas que são adictas, quer dizer, aquelas pessoas que são viciadas em algum tipo de substância ou em alguma atividade, elas dificilmente deixam de ser adictas, elas somente trocam aquilo, o objeto de adição. Quer dizer, ele é viciado em álcool, ele troca pelo cigarro. Ele é viciado em cocaína, ele troca pela maconha. A pessoa é viciada em sexo, ela troca por um benzodiazepínico ou pelo exercício, e por aí vai, né? Então a gente tem que entender que a gente está buscando, talvez, enquanto sociedade, quando a gente quer muito voltar para o que era antes, continuar doente. Somente mudando, talvez, a forma como a gente adoeceu. E isso tem tudo a ver com esse olhar de paz, porque a gente vai continuar sem viver em paz. Vamos estar todos de máscara, né? Sem poder nos relacionar, mas vamos continuar construindo o mesmo tipo de relações que a gente tinha pessoalmente pela internet. Talvez esse não seja o melhor caminho. Vamos continuar construindo relações exteriores e não interiores. As relações que realmente fazem com que a gente olhe para nós, para dentro da gente. Mas quando a doença ela chega, da forma como nós a conhecemos, pode ser o coronavírus, por exemplo, vamos usar ele de exemplo como doença, né, que todo mundo está muito assustado, amedrontado, e eu, por exemplo, quando tenho que dar um diagnóstico para um paciente que ele vai ter que ser internado por conta do coronavírus, coisa que eu tenho feito nas últimas semanas com alguma frequência, é uma coisa que a gente tem que... As pessoas param, né? Na mesma hora, é muito interessante, as pessoas falam, nossa, peraí um pouco, eu vou ter que ligar para fulano, cicrano, né? Quero falar com a minha esposa, quero falar com os meus filhos. Porque o coronavírus é muito interessante, porque na hora que você é internado, você vai ficar num quarto sozinho. Você não vai poder ficar com acompanhante, né? Diferente de outras doenças, como câncer, por exemplo. Você vai ficar num quarto sozinho, você tem um medo, né? Se tem uma coisa que hoje é muito claro, é que a presença da morte está muito clara nas nossas vidas hoje em dia. Né? Num Brasil onde se morrem 1.300 pessoas em média, né? Mais de 1.000 pessoas em média por dia, ontem foram 1.300 e poucos que foram computadas, a gente está mantendo essa média já tem mais ou menos um mês. Né? Então, quando alguém sabe que está sendo internado por uma doença que mata 1.300 pessoas todos os dias, é óbvio que ele vai pensar na vida dele. Aí ele vai ter um olhar para a morte que vai falar, opa, primeira coisa que as pessoas falam, eu preciso de ligar para fulano, eu quero falar com a minha esposa. Eu estou entrando lá, eu não sei, eu vou ter que entrar sozinho para fazer os exames, e geralmente quando a pessoa entra, é um local onde pode ter outras pessoas também contaminadas, então ela não vai com a acompanhante, ela vai sozinha. Né? E ela pede para falar com quem é importante. E o teor dessa conversa é muito interessante. Né? Porque nesse teor ele vai falar para as pessoas aquilo que é realmente, aquilo que vai dentro dele. Né? Cuida de fulano, olha, eu tô com medo, né? Mas vai dar tudo certo, eu tô falando com você, preciso que você cuide das nossas coisas, eu não sei como é que vai ser. E tem uma coisa que é muito interessante também, né? Porque nesses casos mais graves, né? E eu tô vivenciando isso muito no dia a dia, quando a pessoa vê que está piorando de respirar e que ela vai precisar muitas vezes de ventilação mecânica, ela vai precisar de um tubo, de uma máquina que respire por ela pede, né? E essa conversa que muitas vezes antes era feita com proximidade, com um abraço, ela pede para falar com quem é importante para ela. Né? E nós, da equipe de saúde, estamos tendo a oportunidade de conversar com essas pessoas, de presenciar, porque a gente ajuda com tablet, a gente ajuda com celular, que essas conexões sejam feitas, quando a família já não pode estar ali do lado. E a gente vê o quanto que a vida é bonita, e quanto que a paz ela se encontra em coisas muito menos distantes do que a gente imagina, do que as nossas preocupações a levam, porque a paz ela sempre está ao nosso alcance, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações limite. E aí a gente percebe isso, a gente percebe que as pessoas estão preocupadas realmente com aquilo que para elas é o mais importante, é poder falar com o filho, ver a foto, ver a imagem de um filho, deixa eu ver meu filho, deixa eu ver fulano, né? Avisa para ciclano que eu amo muito, né? E que eu vou sair dessa. A grande maioria das frases terminam assim, né? E é num pedido de oração. Então as pessoas, na hora do aperto, elas buscam a paz naquilo que para elas é mais sagrado.
E a gente tem visto isso com alguma frequência, né? É muito interessante porque vocês devem ter visto, acompanhado na televisão, na internet, nos jornais, que quando um paciente com Covid, ele vai de alta, coisa que nunca antes foi feita, ele passa por um corredor onde ele é aplaudido muitas vezes. Acho que todo mundo deve ter visto alguma cena dessa, né? O que as pessoas estão aplaudindo ali, né? Né, eu tive essa conversa ontem com o Luiz Carlos, é um guerreiro que venceu o Covid? Não. Né? As pessoas que a gente estava falando, né, de palavras que a gente usa mesmo quando a gente está buscando a paz, palavras que têm a ver com guerra, com violência, né? Guerreiro, vencer, perder. E quando, na verdade, o que a gente está aplaudindo ali é a vida na sua essência. Todo mundo que está ali aplaudindo aquela pessoa, a família que está emocionada, a pessoa que sai assim meio voltando para o mundo, é muito interessante, presta atenção quando vocês virem alguém nesses vídeos, que tem aos montes pela internet, prestem atenção no olhar dessa pessoa. Ele tem um olhar que parece o olhar da criança que está entrando na escola no primeiro dia. É um olhar assustado, fugidio, porque ele se preparou para não voltar para a vida. E quando ele está voltando, é como se ele estivesse nascendo de novo. É muito bonito. E todo mundo que está lá aplaudindo, de certa forma, tá também o quê? Meu Deus, olha como que a vida é bonita. Sabe aquela coisa do é bonita, é bonita, é bonita, vale a pena viver? Por quê? Porque a gente tem um carro muito grande, porque a gente tem uma casa maravilhosa, porque a gente tem um emprego dos nossos sonhos, com o salário que a gente gostaria? Não. Vale a pena viver simplesmente pela vida. E nessa hora, a gente encontra paz. Quem está aplaudindo encontra paz. Quem está saindo está se preparando para uma vida nova. A semana que passou, eu dei 4 altas para pacientes com Covid. Nenhum deles precisou, aliás, um deles precisou de ficar entubado, ficou umas 2 semanas internado. E o entubado, né, eu digo, e os outros 3 não, ficaram no hospital. E a hora que eu comentei com eles que eles estavam indo para casa, eu nunca vi um olhar de tamanha gratidão. Um deles, um homem já de 70 e poucos anos, 72 anos, mas caiu num choro, mas um choro copioso. Sabe aquele choro assim de molhar? E a gente tá lá, né? Eu tava de máscara, toda a paramentação, 2 luvas. Eu nem conseguia respirar direito. Minha dificuldade era que ele me escutasse de tanta roupa que eu tava usando para poder dar essa notícia boa para ele. E o homem chorava, mas chorava, que ele tava de máscara, a máscara dele molhou. Não só pelas lágrimas, mas pelas secreções que saíam. E aí ele se desculpava, eu falava que estava tudo certo. E era muito bonito ver isso. Né? Isso é paz, gente. A paz que a gente encontra quando a gente consegue olhar para a vida e ser grato por tudo aquilo que a gente tem. E esse homem passou por uma fase de extremamente, assim, de muita dificuldade. Está longe de ser um homem rico, ele mora numa região aqui muito humilde aqui da nossa cidade, aqui de Passos, né? Estava feliz porque ia voltar para a casa dele, a esposa dele, eu falava com ela diariamente por telefone, muito emocionada também no dia que eu falei que ele estava indo embora, que ela podia vir buscá-lo, né? Então, sabe, a gente está aprendendo tanto, né? Porque a pessoa, quando ela está indo para uma vida nova, e aí a gente vai começando a entender o papel da doença e como que o cuidado, e aí a gente vai entrar um pouquinho nos cuidados paliativos, a gente já está se aproximando dos nossos últimos 10 minutos, e eu queria poder falar agora um pouco sobre cuidados paliativos. Né? Mas como que o cuidado ele é capaz de despertar nas pessoas aquilo que elas verdadeiramente são. A verdade que existe dentro do coração de todas elas. Né? Então, quando a pessoa verdadeiramente ela se sente cuidada, parece que abre uma chavezinha no coração dela, que ela consegue olhar para a vida numa outra ótica. Porque se a doença vem e a pessoa não se sente cuidada, o que vem é somente sofrimento. Porque nem todo mundo consegue se aproveitar da oportunidade que a doença traz. Mesmo quando essa é uma doença que vai trazer muitas vezes a morte no seu fim. É muito difícil você conseguir aproveitar essa oportunidade, que é a oportunidade de parar de olhar para fora e olhar para aquilo que realmente vale a pena. Eu lembro de um paciente que eu atendi com 60 e poucos anos, um homem metalúrgico lá do ABC em São Paulo, trabalhou lá, ele era de São Bernardo ou Santo André, se eu não me engano, e que, olha, aquele homem que não pôde estudar,
mas que ralou, trabalhou lá aos seus 30 e tantos anos, desde muito novo, criou 3 filhos. E eu lembro do orgulho que ele falava: doutor, os 3 são engenheiros. Os 3 vão ser doutor, que nem o senhor. Ele falava desse jeito, que para ele isso era um valor, era algo muito importante. Né? E ele falou que assim, ele se preparou a vida inteira para formar os filhos. Trabalhou muito, deu muito duro para formar os 3 filhos. Né? E aí ele falou: agora eu me aposentei, o que eu fiz na época? Eu tô contando para vocês uma história antiga, essa história tem mais de 10 anos, e mais, com certeza mais de 10 anos. E ele falou: comprei um carro bom, que na época era um Santana, então era um carro grande, era um carro confortável, e fiquei sócio de um clube de hotéis. Não sei se vocês conhecem, sabe aqueles clubes de hotéis que você paga uma mensalidade geralmente não muito alta, mensal, e aí você pode escolher um lugar para você e você vai pagar diárias muito pequenas. E o que ele programou para a vida dele naquela fase, né, depois da aposentadoria, é que ele fosse poder ter um carro confortável e que ele fosse poder viajar. Isso durou 1 ano. No final do primeiro ano, eu lembro que foi em dezembro, ele numa das viagens começou a sentir uma dor nas costas muito importante. Ele achou que é porque ele estava dirigindo, ele tinha ido para um hotel no sul, ele era da região de São Paulo, falou que estava dirigindo mais de 2.000 quilômetros, ele achou que pudesse ser de estar dirigindo demais. Foi no médico, foi no outro médico, eu sei que ele acabou descobrindo que ele tinha um câncer de pâncreas, um câncer já bastante avançado, e com o qual ele não tem, né, o tratamento que ele tinha para oferecer já era no sentido assim de controle um pouco da doença, mas principalmente ele precisava de ser cuidado, porque ele tinha muitas dores. E eu lembro da minha conversa com ele, né, e ele falava assim para mim, ele falava: nossa, eu esperei a vida inteira por esse momento, para poder viver com a minha esposa, né, e dessa hora ele abraçava ela. E olha só o que me sobra, né? Tudo bem, eu formei meus filhos, eu sou muito feliz, por isso sou orgulhoso da minha trajetória de vida. Mas o que me sobrou agora? Esse monte de remédio que o senhor me dá, e que antes eu tinha muita dor, agora eu não tenho. Mas eu tô com a vida totalmente limitada. Meu carro tá na garagem, o carro não tá comigo. E aí é essa hora que a pessoa pode olhar verdadeiramente para a sua história de vida, né, e ver o exemplo, né? Eu lembro que a gente trabalhava muito isso com ele, com toda a equipe, que a gente trabalhava junto. Esse paciente, eu cuidei dele lá no Hospital de Câncer de Barretos, que hoje é conhecido como Hospital de Amor, e nessa vivência com ele, né? E eu lembro que ele falava, e aí daí foi muito legal quando ele descobriu, e ele já tinha netos, que para os netos, né, ele era muito mais do que um exemplo. Ele era ele tinha uma figura assim de herói. E aí eu lembro quando os filhos conseguiam trazer isso para ele, e nessa hora ele foi entendendo que a história de vida dele, embora tenha sido uma história muito difícil, que ele guardou, ele sofreu muito para guardar muitas coisas lá na frente, mas ele tinha deixado um legado de que isso não ia ficar só nos filhos que se formavam e iam ter uma vida melhor que a que ele teve financeiramente falando. Isso também ia ficar como um exemplo de vida para os netos dele. E isso foi palavras que vieram dos filhos para ele. E aos poucos esse homem foi começando a perceber que a vida dele não tinha sido em vão, porque a sensação que ele tinha quando ele chegou, né, aos meus cuidados, era justamente de que, para que serviu tudo isso? Porque se agora que eu ia aproveitar a minha vida está acabando. Né? E realmente ele acabou falecendo, mas faleceu com uma sensação muito de tranquilidade, de dever cumprido, de ter encontrado a paz, apesar de um caminho tortuoso, que não era o caminho que ele programou. Né? Então, o cuidado paliativo, que é um cuidado para pessoas que sofrem muito, que têm doenças que podem colocá-las assim em condições de grande sofrimento, que podem ameaçar a vida dessas pessoas, a continuidade da vida como elas tinham programado, ele é um cuidado que olha para a pessoa não só na sua dimensão física do sofrimento, mas também na sua dimensão emocional, espiritual, na dimensão psicológica, social, familiar. Então, quando a gente consegue ter esse olhar para as pessoas, a gente consegue permitir que eles tenham um olhar para dentro de si. E ao olharem para dentro de si, eles podem encontrar a paz que muitas vezes eles não encontraram enquanto estavam, entre aspas, gozando de saúde. Porque nessa hora eles só estavam olhando para fora. Né? Mas, de repente, eles, na doença, eles tiveram a oportunidade de olhar para dentro de si mesmos. E aí, nesse momento, um mundo novo se abre. É por isso que tem pessoas que morrem de câncer, de AIDS, mas morrem em paz. E isso é uma coisa tão
tão difícil, às vezes, de entender, a não ser quando a gente vivencia isso. Porque eu costumo falar, quando eu estou trabalhando com as equipes, né, ou seja, ensinando, seja no trabalho do dia a dia, que é nossa obrigação, enquanto equipe de saúde, prover dignidade para as pessoas. Que as pessoas tenham um olhar individualizado, que a gente possa dar conforto, que a gente possa dar o melhor tratamento possível para ela, naquela condição, para aquela doença específica. E isso é obrigação nossa, prover dignidade. Agora, paz é uma conquista de cada um. Mas é uma conquista que a gente pode ajudar que as pessoas alcancem através do cuidado. Né? Então eu acredito que o cuidado, nesse caso, né, seja ele paliativo ou não, porque quando a gente cuida de alguém, a gente possibilita que essa pessoa encontre a paz. Não mais fora de si, não mais nas realizações do mundo, do dia a dia, mas dentro de si mesmo. Agora, esse caminho não é nosso, é de cada um. É nosso no sentido que todos nós temos que percorrê-lo, porque também é nosso intuito, né, encontrar essa paz. Mas quando estamos cuidando de alguém doente, é muito importante que a gente tenha a consciência que essa paz ali vai atingir ou não. Até porque tem gente que viveu a vida inteira em guerra. Teve gente que viveu a vida inteira brigando com a família, com o trabalho, com a vida em si mesmo, com si mesmo. Né? As pessoas brigam sozinhas, às vezes. E aí vai ser muito difícil que essa pessoa, quando estiver se aproximando da morte, simplesmente porque está morrendo, encontre a paz. Pelo contrário, né? Ela vai ter uma fase final de vida também de muitas lutas, porque foi assim que ela viveu. E talvez a grande lição que os cuidados paliativos tenham me dado, e que eu gostaria de partilhar com vocês, é que a gente tem a oportunidade de aprender, quando a gente cuida do outro em sofrimento, com aquilo que trouxe sofrimento para o outro. E talvez fazer as correções na nossa vida. Né? Então, assim, eu falo que nós somos privilegiados, porque a gente tem a oportunidade de aprender não só com os nossos erros. Né? O Schopenhauer falava isso, né, que os homens inteligentes aprendem com os próprios erros, mas os homens sábios aprendem com os erros dos outros. Então, a gente tem uma oportunidade linda de cuidar do outro, né, ajudando o outro, transformar não só a vida do outro, não possibilitar somente a transformação da vida do outro, mas a gente tem uma oportunidade única de transformar a nossa vida. E esse talvez seja o grande aprendizado. Né? E é essa hora que a gente encontra a paz no meio da tempestade. No meio de tanto sofrimento, quantas vezes eu não escutei isso, mas você não fica cansado, você não fica extenuado de estar cuidando, de estar... E mesmo assim as pessoas muitas vezes morrem. Eu falo, olha, é lógico que eu fico triste com a partida de pessoas que muitas vezes se tornam queridas minhas. Mas, ao mesmo tempo, eu os tenho como professores verdadeiros. Porque eu uso as lições que eu aprendo junto deles para transformar a minha vida. E para transformar as vidas daqueles que estão à minha volta. Então aí a gente consegue realmente ter paz, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio à tempestade. Né? É aquela paz que para os religiosos, em especial os cristãos, vão saber, que é quando estava todo mundo, o barco vai afundar, os apóstolos e Jesus dormia tranquilamente no barco. Né? Então, mas mestre, olha a tempestade. Ele falou, mas vocês não viram que eu estava aqui? Né? Então, assim, a paz estava dentro do barco, não estava em toda a tempestade que estava em volta do barco, que estava prestes a naufragar. Né? Então, a gente tem essa capacidade que é única do ser humano, que é de, em qualquer situação, tentar encontrar essa conexão com algo maior, que está dentro de nós. E aí a gente consegue realmente aproveitar, né, o que a vida tem de bom, o que a vida traz de novo. Assim como esses pacientes que recebem alta e eles saem para a vida como uma criança que entra na escola pela primeira vez, ela vê um mundo diferente, né, um mundo todo novo. Eu acho que deu meus 40 minutos agora, e eu queria... Acho que eu tinha para colocar isso, escutar um pouco vocês, depois a gente vai dando continuidade, segundo eu combinei com o Luiz Cláudio. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Maravilhosa a sua fala, né? Mexe com a gente, né? Eu, como eu falei para você ontem no telefone, vou compartilhar com os outros. Eu, há 20 anos atrás, participei em Londrina de um grupo, de a criação de um grupo de cuidados paliativos. Era um grupo de enfermeiras, médicos, psicólogos, e eu
fui lá participar, engenheiro civil, e participei durante um ano desse grupo, onde eles estavam estruturando o trabalho aqui em Londrina, 20 anos atrás. 15 anos atrás, a minha mãe se tornou uma paciente, né, com câncer e uma paciente terminal. Então, todas aquelas reflexões, estudos que eu fiz 15 anos antes, né, foram muito importantes. Eu tive apoio aqui da Unimed de Londrina, do atendimento domiciliar, né? E como você fala aí, né, a gente, assim, uma hora a gente vai passar, uma hora alguém que a gente ama, né, alguém próximo vai passar. E aí, você falou muito, felicidade, paz, né? A gente vê a beleza na vida em tudo, porque todos nós nascemos e morremos. Nós nascemos e vamos morrer. E as pessoas não aceitam a morte, né? É impressionante. Você falou aí, carro, trabalho, né? Assim, cria um monte de coisa para não ver que a vida é, né? Pensar na morte. Uhum. Nós estamos aqui, vamos morrer um dia. O que a gente vai fazer nesses dias, né? Então, é muito, por isso que a gente trouxe esse tema, é um tema importante para refletirmos numa cultura de paz hoje, né? Esse tema que você nos trouxe aí. É um tema difícil, muitas vezes as pessoas falam, não quero falar sobre isso, mas a vida é essa, né? A vida tem morte, morte traz vida, e vida traz a morte, não tem outro jeito, é a Tem como. condição humana, né? E eu até vendo você falar com todo esse amor, com toda essa energia, você tá lá lidando com pessoas, né, que vão falecer logo e você tem que conversar com elas e você tem que ver beleza nisso. Você tem que ver se você visse tudo com muita tristeza, né, você também ia adoecer, você não ia conseguir ajudá-las. Enfim, muito obrigado, valeu, né, a sua fala. E agora nós vamos fazer a parte de passar a palavra aos outros. Nós temos aqui 20 pessoas, porque eu estou duas vezes aqui. 20 pessoas, Uhum. são 9h55 até as 10h30, então eu vou passar e eu peço que cada um seja breve. Eu falei bastante agora, mas que cada um seja breve, faz uma pergunta, um comentário, diz de onde é, né? Rapidamente, porque se a gente passar aqui, cada um falar 21 minutos, dá 21 minutos, né? Então, tem que falar menos de um minuto, quem for passar a palavra. Eu já vou adiantar aqui que no final, no encerramento, a gente costuma assim. Vocês podem pôr um livro, um trabalho ou uma mensagem, né? Cuidar, né? Cuidar de si, cuidar do outro. Mas aí vocês preparem um papelzinho para no final a gente fazer esse fecho aí, encerrar a gravação, depois pode continuar. E por favor, né? Como eu já falei, não é que tem que pôr, mas a gente gostaria que vocês colocassem o nome, a cidade e, se possível, um contato, um e-mail. Se não só o nome e a cidade, para depois constar no. Eu vou passar, vou chamando o nome das pessoas. Quem não abrir, eu passo para a pessoa da fila seguinte. Está em ordem alfabética aqui, né? Então, está aqui a Ana Carolina, Beth Consolim, que ele já falou que é a mãe dele, o Charleston, depois a Kleine, vai nessa ordem aqui. Então, primeiro, a Ana gostaria de fazer uma pergunta, de falar alguma coisa, Ana Carolina? Gostaria de dizer que eu gostei muito, eu sou profissional da saúde, sou enfermeira, sou estudante de medicina, e que eu achei que eu apenas gostei, queria elogiar. Adorei o encontro de hoje. Obrigado, Ana. Vocês podem falar a cidade de que onde vocês estão também e falar, Beth, depois a Charleston vai abrindo o microfone. É a Clenei Amaral. Falar? Então, se ela não abriu, vamos para o Charleston. Charleston, é a Clenei. Tranquilo, é só agradecer, né? Já vou deixar a minha palavra aqui, né, para a semana, otimismo, porque eu tenho outra live às 10h30, né? Então eu já tenho que mudar então, assim, já agradecer muito a palestra de hoje. Obrigado. Obrigado, Charles. Clenei Amaral, e depois é a Edna Freita, e depois o Gustavo, acho que é a mãe dele, mas vai lá. Clenei, você gostaria de falar? Clenei Amaral. Depois dela é a Edna Freitas. Clenei, você quer falar ou não?
Edna, você pode abrir o seu microfone se você quiser falar? Depois é o Gustavo. Se vocês forem falar Edna Freitas. Não? A Beth escreveu alguma coisa. Depois a Silvia vai ler quem escrever ali. Gustavo, é a Shirley, né? Gustavo, você vai falar, Shirley? Ok. Gustavo Marconi, depois é a Carol e Yasmin. Gustavo, você vai falar? Agradeço as belas palavras do Leonardo, muito boa, né? E muito emocionante mesmo. Esperança e fé nós temos que ter sempre, né? Então agradeço a todos aí. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Gustavo Oi, de Londrina. Luiz, posso fazer uma sugestão? Ver se a Carol quer falar antes de sair, porque ela está saindo. Ela tem uma reunião agora. Depois Eu eu vou volto para Oi? Shirley. Depois eu volto para Shirley. Vai, Carol. Tá. Eu vou falar que eu tenho uma reunião agora às 10. Eu gostei bastante. Inclusive, quem fez o convite foi meu professor Jaime, que ele tá participando da reunião. Eu sou da área de saúde, eu sou estudante de medicina. Eu achei que foi uma oportunidade muito boa e trouxe bastantes pareceres, até para abrir um pouco novas ideias, né, da questão da visão do cuidado paliativo e alguns outros temas. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada, viu, gente? Ok. Vou voltar ali na minha lista. Luiz, que é a Shirley. E depois vai ser o Laércio. Um prazer, Carol. Volte sempre. Deixe seu contato para a gente mandar os convites. Eu deixei sim, muito obrigada, viu? Obrigada. Oi, posso falar já? Na verdade, só agradecer, foi muito bom a colocação. A gente tem que. Acho que Deus mandou essa pandemia para a gente ver e valorizar a vida, olhar de forma diferente. Ficou bem claro a forma com que ele expôs as colocações e contribuiu. Então, um muito obrigado meu, né? Eu sou a Shirley, aqui de Londrina, faço parte do Compás, represento o Poder Rosa e também o Se Liga no Gugu. Beijão a todos. Obrigado, Shirley. Agora vamos passar aqui para o Laércio Consolino. Ele não abriu o microfone. Laércio, você vai falar? Depois é a Leonísia. Leonísia, abre o seu microfone, depois é a Leozita. Bom, o Laércio não abriu. Leonísia, você vai fazer uma fala? Eu gostaria de agradecer ele pela palestra, foi uma reflexão muito importante para o momento em que estamos vivendo, um momento de pandemia, né? Então, isso faz a gente refletir bastante. Obrigada, doutor. Ok. Agora é a Leozita, depois a Márcia Coder. Leozita. Muito interessante. E me lembrou muito que, alguns anos atrás, eu fiz um curso que se chamava Somaterapia, não sei se o doutor conhece, que falava muito isso, de você estar em paz consigo mesmo. Então, assim, a gente precisa fazer curso para isso. Curso, assim, um trabalho, não é bem um curso, porque você, de fato, tem muitas angústias, muita ansiedade. E ele falava, o doutor Roberto Freire, que a gente somatiza as doenças muito por causa dessa possibilidade, né? Dessa ansiedade, dessa preocupação com tudo. Então, muito bom ter lembrado disso, porque a gente, com o tempo, vai esquecendo, vai deixando para lá, vai se envolvendo muito com os problemas, com as coisas ruins, e esquece de se cuidar mesmo. Então, muito obrigada por esse momento. Obrigado, Leozita. Leozita, conselheira de Londrina. Vamos passar para a Márcia do Ambiente, depois a Cidinha. Cidinha, vai abrindo seu microfone aí. Depois é a Marisa. Márcia, você vai falar uma palavra? Bom, ela não abriu o microfone, então a Cidinha e depois a Marisa Cornélio. A Cidinha está tentando abrir o microfone. A Marisa quer falar? Leozita, fecha seu microfone, por favor. Pronto. Espera um pouquinho, só uns 20 minutos, que eu estou numa reunião do vídeo, tá? Pronto. Cidinha, você vai conseguir ou não?
Bom, a Cidinha não está conseguindo abrir. Eu vou passar para a Maiara, depois a Natália Alves. Maiara Neves e Natália Alves. Maiara, você quer fazer uma pergunta, alguma coisa? Bem, a Natália Alves gostaria de falar? Eu gostaria de falar sim. Eu sou acadêmica de medicina, também sou aluna do Léo lá na UENG Passos, e digo que eu sou aluna não só por ter aulas com ele, mas também pelo que ele ensinou a gente hoje, né? Que nós podemos e somos professores de cada um, a partir das vivências que a gente vê dos outros, o que a gente pode tirar de bom e de aprendizado de cada coisa. E uma palavra que ele disse muito nessa nossa reunião foi olhar. Eu acho que tudo é realmente uma questão de olhar. Como acadêmica, eu vejo que os universitários estão sempre preocupados com provas, com datas, com prazos, com certificações. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com estabilidade financeira e uma segurança que, na verdade, é tão frágil, né? Que às vezes falta esse olhar, um olhar que traz o que é sagrado para a gente, que mostra o porquê e para que a gente escolhe cada coisa na nossa vida. E é isso mesmo que o Léo falou, tudo é uma questão de olhar, a forma como a gente vê a nossa vida e de tornar cada coisa mais gratificante. Tem até um livro do Padre Fábio que ele fala, por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. E isso realmente traz as conexões internas, né, que a gente faz e que por qualquer lugar que a gente ande, são aquelas conexões internas que fortificam e que mostram que realmente nós somos. Acho que é isso que ele quis trazer para a gente, foi muito gostoso estar nessa reunião. Muito obrigada. Obrigado, Natália Alves. Muito obrigado. Agora é a Rosimeire Garcia e depois a Silvia Liberatória. Rosimeire Garcia, você quer fazer uma fala? Hoje o pessoal está tímido, hein? Você vê que não foi as 21 que perguntaram. Bem, a Silvia Liberatória, então. Oi, olha, Leonardo, foi excelente mesmo. Tem muita coisa, né? A gente vai acompanhando, eu trabalho com comunicação, então algumas coisas pegam mais, né, nesse momento. Então, eu queria agradecer muito porque a gente tem se preocupado, a gente olha para a vida e a gente no Compass, principalmente, né, nesse trabalho da criação da cultura de paz, né, do incentivo à cultura de paz, a gente pensa muito na criação da cultura de paz em relação a crianças e adolescentes, né, e a tantas variações. Eu agora, como idosa, bem idosa, já olho algumas coisas que, de outro ponto de vista, claro, né, numa perspectiva diferente, quer dizer, é a tal história, quando você tem 20 anos, você tem 50 pela frente, quando você tem 60, você já não tem mais tantos 50 pela frente, né, você pode ter alguns, muitos, mas não tantos assim. E as coisas vão aparecendo naturalmente, e deveriam ser naturais, né? Uma vez que existe a vida e a gente festeja a vida, todo tipo de vida, o bichinho que nasce, a plantinha, a florzinha, o bebê, a gente se encanta com o bebê, e a gente olhar para a vida, como o caso que você contou do senhor, né? Que olha para a vida e vê que realizou coisas, é que a gente não costuma olhar as coisas que fez, né? A gente olha mais as coisas que não fez. Isso é muito triste, né? É muito bom ouvi-lo, né? E os casos que você conta e a gente pensar mesmo nesse outro ponto de vista, quer dizer, não é olhar só o idoso como um coitadinho, porque não precisa ser coitadinho, não existe isso, né? Não sei, casos de doença, mas aí em qualquer idade. Então, foi excelente, realmente foi muito bom. Eu agradeço, não só em meu nome, mas tem algumas pessoas que já deixaram até os agradecimentos, porque estão saindo, não conseguiram abrir o microfone, como a Edna, a Cidinha, a Neuza. Mãe vale também, viu? A Beth também gostou muito, e está certa de ter gostado. Como mãe, eu entendo perfeitamente. Afinal de contas, você nasceu de alguém, não foi? Então, Claro. tem que ter orgulho, que coisa boa.
parabéns, muito obrigada. E se puder sugerir a todos que estão conosco, se sugerirem temas e pessoas tão com olhares diferentes, né, Luiz? Vai ser ótimo para a gente. Muito grata, fez meu dia melhor. Eu vou ler aqui, ó, o Laércio Consolim falou, gostei da palestra, uma excelente reflexão, né? A Maria Aparecida, que é a nossa presidente do conselho, ela não conseguiu abrir o microfone. A Edna, né? Não consegui abrir o microfone, mas queria agradecer pela palestra e dizer que é sempre muito bom ouvir o Leonardo, pois ele sempre movimenta com suas palavras e isso sempre contribui para o aperfeiçoamento como pessoa e profissional. Aí a Maiara falou, desculpa, não pude falar, mas foi muito bom. E, enfim, né? A Beth aqui bateu palma, a Beth Consolim. Leonardo, eu queria te perguntar, pergunta, mas uma reflexão também, né? Em relação à medicina, eu ouvi a doutora Ana Cláudia num congresso médico, né? A medicina, não são todos os médicos que têm essa visão, esse olhar, né? Você é um médico de cuidados paliativos. Então, a medicina tem uma cultura médica, muitos médicos, né? E não é uma crítica, é uma reflexão, né? Muitos médicos de manter a vida a todo custo. Então, às vezes, a pessoa não tem mais condições de se alimentar, então, enfiando tubo no estômago dela, e a família obrigando, e querem manter de todo jeito aquela vida. E me parece, né, um olhar meu, me parece que às vezes é uma tortura. É como se a medicina, em algum momento do seu procedimento, eu não estou falando da medicina como toda, né? A medicina é maravilhosa, pelo amor de Deus. Mas em alguns momentos a medicina tem alguma dificuldade de encarar isso. Você poderia falar sobre isso um pouquinho? Eu acho que assim, como qualquer área da sociedade, ela é feita por pessoas, né? A nossa sociedade tem muita dificuldade de olhar para a morte e de aceitar a morte, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Os médicos vêm da onde? Dessa sociedade, né? É óbvio que aí quando você entra na medicina, os médicos são treinados para quê? Eles são treinados para fazerem diagnósticos de doenças e síndromes clínicas e proporem tratamentos. Os médicos não são treinados para cuidarem de pessoas, né? E aí começa um dos primeiros grandes sofrimentos que a gente tem, né, enquanto sociedade e enquanto médico. Porque você aprende uma coisa e você vai ter que fazer outra, né? E por que você vai ter que fazer outra? Você não tem que fazer diagnóstico, não tem que propor tratamento? Tem, isso faz parte, né? Mas as pessoas, quando nos procuram enquanto médicos, o que elas buscam é muito mais do que isso. Elas buscam alguém que olhe para elas, né? Falaram do olhar, e é verdade. Elas buscam alguém que olhe, que as entenda, que as compreenda, que as escute, né? E muitas vezes que as ajude a passar por um momento de muita dificuldade. E aí ela chega lá e encontra alguém que está preocupado em mantê-la viva, tratando das doenças que ela tem. Então aí você não tem uma congruência, você não encaixa, um quebra-cabeça que não tem peças que se encaixam, porque um tem uma parte, né, um tem um triângulozinho para encaixar e outro tem um quadrado, não vai caber um no outro, né? Então eu acho que assim, o primeiro ponto dessa dificuldade de aceitar a morte é que a nossa sociedade não a aceita. Né? A gente vive totalmente desconectado da natureza e do universo, porque a morte é a maior presença, né, é o que torna possível a vida no universo como um todo e na natureza em especial. Não existiria natureza, e nós estamos dentro dela, se não houvesse morte. Né? Só que a gente cria uma fantasia, uma verdadeira ilusão de que nós somos, né, de que a gente não faz parte da natureza, nem que a gente não vai morrer, porque a gente sabe que a gente vai morrer. Mas a gente acha que a gente não faz parte da natureza, então aí a morte fica uma coisa totalmente descontextualizada. Né? A morte deixa de fazer parte da vida. Então é uma coisa a ser escondida, a ser evitada. E aí dentro dos hospitais, onde que a morte ocorre? Nas salas de UTI. No local que para você entrar, você tem que passar por 2, 3 portas, tem que ter códigos, não é qualquer um que entra, é um lugar estéril, é um lugar, né, onde a antisepsia é levada muito a sério, no sentido assim de você não poder pôr a mão, tocar nas coisas, é tudo de metal, é tudo plastificado.
né? Então é muito complicado, porque é assim que a nossa sociedade vê. E os médicos têm essa dificuldade também. Agora, a partir do momento, né, em que o médico ele consegue olhar para si mesmo, né, e para de ver o doente como um coitado, né, é essa a forma, né, porque ela falou, não, o velho não é coitado só se né, só quando fica doente. Não, nem quando fica doente ele é coitado. Coitado é quem recebe o coito. Vamos pegar a etimologia da palavra. Então, quando eu chamo alguém de coitado, eu sempre estou me colocando num nível acima dessa pessoa. E no nível acima, a gente não ajuda, a gente só ajuda quando a gente está no mesmo nível. Né? Então, a gente precisa de parar de achar que as pessoas doentes são coitadas, elas são como nós, enquanto médicos. Porque aí, na hora que o médico se coloca no mesmo nível, né, da pessoa que ele está lá para ajudar, aí ele tem como verdadeiramente ajudar aquela pessoa, inclusive aceitando a morte dela, né, aceitando a sua própria impotência enquanto médico, né, que é a impotência de todos nós enquanto seres humanos em frente à morte, de frente da morte. Né? Então, mas enquanto a gente se coloca no nível acima, a gente não vivencia isso como nosso. Então a gente chama a pessoa de paciente, que é alguém que recebe um cuidado, recebe um tratamento, mas ele está, né, ele tá lá, eu estou aqui. E na hora que eu vejo essa pessoa e desenvolvo em mim a compaixão, né, paixão é sofrimento. Compaixão é você estar ao lado do sofrimento de alguém. Então aí eu vou estar no mesmo nível. Né? Eu até posso me debruçar para ajudá-lo, mas vou ajudá-lo a se levantar. Mas eu e ele vamos nos levantar juntos. E isso é muito legal. Por que é tão legal? Vou voltar. Eu acho que a epidemia está sendo genial para a gente ter algumas sacadas para a vida. Por que é tão celebrada, inclusive pelos profissionais de saúde, a alta dos pacientes de Covid? Porque todo mundo pode pegar. Todo profissional de saúde tem que trabalhar morrendo de medo de ficar doente. Diferente do profissional de saúde que trabalha só com câncer. Na hora que eu entro no quarto de um paciente, eu passo 10 minutos pondo roupa e 10 minutos tirando roupa. Para ver um único paciente. Muitas vezes fico mais tempo, com certeza mais tempo, trocando de roupa. Por quê? Porque eu tenho medo de pegar. Tenho medo de trazer a doença para as pessoas que eu amo, para dentro da minha casa. Então, nessa hora, a gente está no mesmo barco. E isso é muito bonito, porque eu bato palma para ele, porque eu falo, poxa vida, tem esperança de vida para todos, para ele e para mim também. E aí eu deixo de tentar lutar para não deixar ele morrer a todo custo. Eu vou entender muitas vezes que a morte é parte do processo de vida dele. Eu vou respeitar esse processo e mais do que isso, eu vou concordar com a morte dele. Essa concordância é o que me coloca em sintonia com o universo. É o que me faz verdadeiramente alguém capaz de ajudar o outro. Ajudar com letra maiúscula. Né? Ajudar de verdade. Porque aí eu paro de lutar contra o sofrimento. Eu não luto contra nada, né? Olha só que verbal que é esse. Não, eu vou concordar, eu vou ajudar, eu vou estar disponível, eu vou me disponibilizar para estar ao lado dele, para colocar para ele o meu conhecimento, né? Colocar para ele aquilo que eu vivo, não conhecimento só teórico, tá? De vida. Sabe aquela frase do Jung, tão batida nas redes sociais, né? Saiba todas as teorias, saiba tudo, mas de frente de uma pessoa, seja somente outra pessoa. Você tem que saber todas as teorias, óbvio, né? Da sua parte de especialidade, mas na hora que você está com alguém, seja alguém. Não tenha medo de expor seus sentimentos, suas fragilidades, porque é nos seus sentimentos e nas suas fragilidades que está a sua maior força. Eu vi que minha mãe colocou aí que a morte é o ápice da vida. A possibilidade de morte, a presença da morte no nosso dia a dia, é justamente aquilo que possibilita que a nossa vida tenha sentido. O viver se torna verdadeiro e pleno justamente pela possibilidade da morte. E é por isso que ela tem que andar todos os dias ao nosso lado. Como ela anda, só que a gente finge que ela não está lá. É o elefante dentro da sala. Né? Tá todo mundo fingindo que ele não existe. Ele existe. Né? Mas não para nos aprisionar. Não para a gente ficar congelado com medo dela. Mas para a gente observar, através dela, a grandiosidade da vida. É o que eu vejo no olhar desses pacientes que recebem alta. Eles estão tendo um olhar que aquela criança tem de que a vida é grande, a vida é bonita, a vida vale a pena.
né? A hora que os médicos se derem conta disso, eles são iguais a qualquer um de nós, né? Aí a gente vai ter uma medicina verdadeiramente de paz, né? Os hospitais vão ser locais onde a gente vai vivenciar essa paz, e não mais locais muito mais parecidos como um campo de guerra, que é o que a gente vê hoje quando você entra no hospital, né? A gente vai ter, mas essa é uma mudança, né? A natureza não dá saltos, a natureza ela se transforma passo após passo. Então, os cuidados paliativos, eles vêm, esse olhar de cuidado, né, não só de paliativo, vem do paliativo porque as pessoas morrem, e aí foi aí que começou tudo, né? Mas o olhar de cuidado vem para ajudar nessa transformação, né? Para que as pessoas aos poucos comecem a ver a vida num outro prisma, numa outra ótica, de uma outra forma, né? A se empoderarem, a sentirem que elas são verdadeiramente capitãs do seu navio, que elas têm controle, se não do que está fora, mas aonde eu tenho influência, aqui eu estou em controle, aqui eu estou no controle, né? É nisso que eu acredito. Ok. Inclusive, essa questão da pandemia realmente trouxe grandes reflexões, né? Eu me lembro logo no começo lá, o presidente dos Estados Unidos, o Trump lá, que é bastante bélico, né? Ele falando, agora estamos em guerra, né? Uma guerra mundial, aonde todos os soldados são invisíveis, né? E aí você começa a olhar os outros que podem ter o vírus e passar para você como soldados e inimigos, né? Que estão trazendo a morte para você. Essa cultura mesmo de que não estamos na vida, não estamos num planeta lindo, estamos em guerra o tempo inteiro, né? Guerra no trabalho, guerra na saúde, tudo isso. Então, precisamos mudar esse olhar. A Silvia tem mais uma pergunta para você, Silvia? Sim, eu acho brilhante, acho isso mesmo. Se dei até a impressão de que acho que velhinho tem que ser coitado. Não, não é mesmo, viu? Eu tive em casa a minha mãe tinha raiva que alguém olhasse para ela meio torto, né? Aquele tipo de olhar de piedade quando ela teve o aneurisma, fez duas cirurgias, passou brilhantemente por uma situação muito complicada, por duas, né, situações muito complicadas, aneurisma junto com o coração, um negócio difícil, mas era uma briga, e aí uma briga do bem, né? Quer dizer, ela teve médicos que realmente perfilaram com ela, quer dizer, elas estavam, e aí eu perfilar no sentido mesmo de estar junto, né? Não era só olhar para ela, era estar junto, como você mesmo vem dizendo. E eu até escrevi aí que eu trabalho na área de comunicação, né? E eu dava aula para o pessoal de relações internacionais e mostrava culturas diferentes e gostava de mostrar, inclusive, a questão da morte, porque é o que chocava muito alguns alunos, né? Eles já na universidade, né, terminando o curso, e não percebiam certas diferenças culturais que vão muito mais, né, vão muito além do que alimentação, do que hábitos alimentares, inclusive a questão do cuidar da pessoa ou cuidar da doença. O que é que nós estamos aprendendo? E aprendi isso também com o Dr. Roberto, que foi presidente do Conselho de Medicina de São Paulo, depois foi do Federal também, que hospitais vão cuidar de doença, vão olhar para a doença para tirá-la do doente. Posto de saúde cuida da saúde, por isso se chama posto de saúde, de preservação ao máximo da saúde. Foi muito interessante também aquele período de convívio. E gosto demais dessa questão da mudança do seu vocabulário nessa coisa da cultura de paz, porque é isso que eu dizia, quando a gente olha para as crianças e procura conduzi-las, né, para usarem um vocabulário mais manso, né, menos bélico, e que às vezes eu vejo nos médicos, e na área de saúde, não estou falando dos médicos só, essa questão mesmo de vamos combater o vírus, vamos combater. No momento que você aceita que ele existe, eu adorei isso, quando você diz que a doença vem quando você aceita que ela venha, né? Porque você preparou, inclusive, às vezes, as condições para que ela venha,
essa colocação do o doente, quer dizer, quando ele vê como ele é um combatente. Então, quando a doença é um pouco mais forte, eu não tenho tanto mais o que fazer, ele se sente duplamente derrotado, né? Porque além dele estar perdendo a vida, que é o bem mais precioso, ele não foi um bom combatente. Isso me incomoda muito, 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 muito. Então, a questão é a seguinte: você acha que essa mudança de vocabulário, claro, é gradual, isso não é de hoje para amanhã, é possível na área médica? A boca fala que o coração está cheio, né? Então, assim, o que está cheio o coração dos médicos? Cheio de conhecimento. O médico adora falar uma linguagem. Eu brincava que a gente fica 6 anos na faculdade para aprender a falar uma língua que ninguém entende, só a gente. Né? O pior que muitas vocês vezes nem são advogados. que também eles só ficam um ano a menos, mas eles também se dedicam bem a isso. Né? Mas mesmo os colegas da área da saúde, enfermeiros, às vezes não entendem o que o médico está falando. E ele se vangloria disso, ele se coloca e fala, tá vendo? A gente tem um conhecimento superior, quando na realidade a única coisa que a gente tem de diferente, não é de superior, é uma linguagem que os outros não entendem. E é onde eu acho que isso, em vez de nos colocar acima, nos coloca inclusive abaixo, porque é uma incapacidade nossa de nos colocarmos num nível que todo mundo possa se entender. Né? Então, o que eu acho é que assim, a boca fala o que o coração está cheio. Então, os médicos têm dificuldades mesmo. Né? Por quê? Porque eles têm dificuldades de entrar em contato com essa verdade deles, com o sofrimento deles. Né? Os meninos novos, eu dou aula para o primeiro ano de medicina, é uma delícia, mas eles entram querendo salvar a vida de todo mundo. Né? E de repente você chega para eles e fala, olha, não é bem assim. Né? É uma frustração muito grande. E quando eu me frustro, eu me pego naquilo que eu dou conta, né? Que é um conhecimento, mas está faltando o coração. Né? Ah, mas eu não dou conta, porque se eu né, dá conta, porque agora eu estou em Minas há muitos anos, eu virei mineiro, né? Vocês vão escutar eu falar muito essas expressões. Mas eu não consigo entrar em contato com o sofrimento do outro, porque eu sofro também. Você sofre também porque você ainda não conseguiu entrar em contato com o seu sofrimento. Porque a hora que você conseguir entrar em contato com o seu sofrimento e achar um lugar para ele, não combatê-lo, né? Mas entender que é o seu sofrimento que te faz quem você é. E acha um lugar de amor dentro de você para o seu sentimento, para o seu sofrimento em especial. A doença, ela precisa de ser... A gente tem que entender que a doença, ela serve à vida nossa. Quando eu adoeço, é a minha vida gritando, olha, eu estou aqui, vê o que você está fazendo comigo. Então a doença, ela serve à vida, ela não é algo a ser combatido, ela é algo a ser o quê? Interiorizada num primeiro momento, no nível simbólico, óbvio que eu estou falando isso, né? Mas você tem que interiorizar a doença para entender a que ela veio. E quando você entende a que a doença veio, você vai invariavelmente ver que ela está servindo à sua vida, para a sua vida melhorar, sempre. Né? Sempre. Meu pai e minha mãe estão assistindo aqui. Meu irmão uma vez sofreu um acidente, uma queda besta, e fraturou um dedo. Teve que fazer uma cirurgia. E eu lembro que assim, né, uma coisa simples, tudo, mas ele ficou lá no hospital que eu estudava, na Santa Casa de São Paulo, e ele ficou do lado de um cara que estava 6 meses, né, internado por conta de múltiplas fraturas num tombo de moto. E meu irmão tinha acabado de comprar uma moto dessas super potentes, e ele era, em algumas vezes, posso dizer, imprudente, muitas vezes, na forma como ele andava com a moto dele. E era para ele chegar num dia, operar e ir embora no mesmo dia, porque era uma cirurgia simples. Eu sei que deu um problema lá, ele teve que ficar uns 2, 3 dias internado, e ficou conversando com esse moço, que estava 6 meses internado. E eu lembro quanto que isso foi transformador na vida dele. Eu lembro quanto que isso fez ele, não só que ele vendeu a moto logo depois que ele saiu de alta, né? Mas isso, eu lembro assim, ele falou, poxa vida, tem uns negócios que são muito feios, né? Assim, sabe quando a pessoa, então a doença dele, uma coisa que foi simples, serviu a ele olhar para a vida de uma outra forma. E eu lembro quanto que eu fiquei contente com aquilo, né? Eu falei, poxa vida, como que a vida nos presenteia. Um tombo besta, ele caiu numa escada, né? Teve um rompimento de um ligamento aqui do polegar, mas por conta disso,
houve uma transformação na vida dele. Então não é só o câncer, não é só a AIDS, não é só o Covid que está mudando a nossa vida. A topada que a gente dá muitas vezes, com o dedinho na cama, logo que a gente acorda, ela está nos dizendo alguma coisa, ela está servindo a nossa vida. A gente tem dois caminhos aí. Um é se revoltar, falar, aí meu dia vai ser uma porcaria mesmo, briga com o cachorro, briga com a mulher, briga com os filhos, chega no serviço e fala, nem olha na minha cara porque o dia hoje vai ser ruim. Outro é, pera lá, como é que tá meu espírito hoje que eu tô levantando? Se eu já comecei dando uma topada, pera lá, né? O tropeço lá na frente pode ser maior. Vamos respirar fundo, tomo meu banho, faço minha meditação, faço minha oração, me organizo internamente, né? E me preparo melhor para o dia. Então são coisas pequenas, são coisas simples. Mas a gente tem que aprender a olhar para a vida e parar de maldizer os nossos infortúnios, quando na verdade todos os males vêm para o nosso bem. Por mais que isso às vezes possa chocar, essa é uma grande verdade, uma grande realidade. Para mim, excelentes palavras, porque além de tudo, né, depois eu acabei me dedicando também a conhecer as constelações sistêmicas familiares, e as palavrinhas-chave são sim, aceito e agradeço. E agradeço justamente por isso, para entender. Perfeito. Leonardo, então vamos encerrando, né? Se você quiser fazer um final, assim, 1 minuto, e aí depois a gente faz o nosso ritual de fechamento aqui, para eu encerrar a gravação, aí mostrando as mensagens. Então, se você quiser primeiro fazer um final, né? Um fechamento, por favor. Eu queria convidar todo mundo, então, para ficar aqui 30 segundos em silêncio, sentindo a palavra paz, pode fechar o olho, quem quiser, dentro de si. Que a gente possa se conectar com ela, verdadeiramente. Sem pensar em outras coisas, só deixa que a paz realmente se apodere do nosso ser. Muito obrigado para todo mundo. Sigamos em paz. Meu, que remédio, hein, que você deu? 30 segundos, foi maravilhoso. Gente, então eu agradeço, né, ao Leonardo por ter participado com a nossa live hoje aqui, do Conselho de Cultura de Paz. Eu peço a vocês, se vocês estiverem dispostos, a abrir as câmeras de vídeo e depois os microfones, porque a hora que a gente colocar no YouTube, conforme você fala assim, tchau, aí ele põe o seu rosto, e o outro, e vai entrando os rostos e as mensagens de cada um. Vamos colocar os vídeos, então? E aí a gente abre o microfone e você tem que falar tchau para você aparecer no vídeo, ok? Podem abrir o microfone e falar tchau. Tchau, então, Leonardo. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. Foi muito bom. Foi muito bom. Bom demais. Parabéns. Muito bom. Bom mesmo. Obrigada pela... Parabéns a todos. Estou aparecendo, eu estou aparecendo aí?